Eu sou Rogério Augusto Camargo Scheibe, tenho 69 anos, nasci no dia 17 de janeiro de 1951 em Cornélio Procópio. Nasci em Cornélio Procópio porque meu pai, um dentista, pessoa espetacular, foi convidado, como estava na fase inicial da odontologia, levar a primeira subsidiária ou transmissora ou repetidora da PRB2 para o Norte Pioneiro. Cidade importante era Cornélio Procópio, por isso que foi decidido se ir para Cornélio Procópio. Em Cornélio Procópio eu passei a minha primeira infância, da qual tenho muito orgulho, porque vivi uma vida espetacular, uma infância maravilhosa, cheia de alegria. Morávamos numa chácara onde tive a oportunidade de ver tudo o que a natureza produz, desde um simples ninho de passarinho, o nascer dos passarinhos, a nascer dos pintinhos, porcos, vaca, canavial, mangueira, tinha tudo de bom para mim. Em 1961, por questão de estudos, nós estamos terminando o primário, meu irmão, meus pais resolveram vir para Curitiba, assim nós poderíamos ter uma condição de estudo melhor. E assim foi feito, nós viemos em 61, eu comecei a estudar no Colégio Medianeira, depois fui para o Colégio Bom Jesus. Nessa época meus pais vieram para Curitiba e fomos morar junto. Até então, nesses poucos anos, morei com meus avós, pais da minha mãe, e enfim me criei em Curitiba. Sou filho de Ruth Camargo Scheibe, uma mãe fantástica, maravilhosa, que me emociona em lembrá-la, que era, além de dona de casa, praticamente perfeita, uma funcionária do Tribunal de Contas, onde ela se aposentou. Meu pai, dentista, era dentista do antigo Instituto de Previdência do Estado, tinha um consultório na Praça Osório, onde ele exercia sua profissão com esmero, carinho, dedicação e extrema seriedade. Então fiz o ginásio no Colégio Bom Jesus, parte do científico no Colégio Estadual, terminei o último ano do científico no Colégio Tuiuti, para que não precisasse estudar muito para o colégio, sim para prestar vestibular de medicina, que era meu sonho. E assim se decorreu. Como levei bomba no primeiro vestibular de medicina, uma reunião entre meu pai e meu tio, Ribeiro de Camargo, daqui a pouco vou falar um pouco mais dele, resolveram me mandar para São Paulo fazer um curso, o melhor curso que tinha na época, o curso objetivo pré-vestibular. Morei durante um ano na Alameda Santos, 500, em São Paulo, e estudei muito bem, com regras, e vim para Curitiba no final do ano e passei no vestibular e entrei na Universidade Católica do Paraná em 1971 e em 1977 terminei o curso. Durante esses anos de faculdade eu sempre frequentei o Hospital São Lucas, cujo diretor-chefe era o Dr. Ribeiro de Camargo, irmão da minha mãe, e meu pai de emoções médicas, pelo qual tenho um grande apreço, uma saudade imensa com o seu passar. Desde então que entrei no Hospital São Lucas como estudante, ainda sem cabelo, careca, boina, da Universidade Católica, participei intensamente do hospital, desde motorista, enfermeiro, maqueiro, lavava material cirúrgico, separava remédio, carregava doentes, fiz tudo o que um estudante pode fazer, além do que aprender medicina. E esses 6 anos foram de uma extrema riqueza, onde eu pude aprender tudo o que se podia fazer num hospital. Eu conhecia até onde se fechava o registro para segurar a água num determinado ponto do hospital, eu sabia onde eram as chaves dos interruptores das áreas diversas do hospital. Enfim, conhecia o hospital de cabo a rabo, assim dizendo. Foi muito bom, foi divertido, foi uma experiência fantástica. E nessa época eu fiz amizades maravilhosas que as tenho até hoje.
São pessoas do meu convívio, que eu conheço família, neto, filho, e são verdadeiros amigos e pessoas de muita autoestima para mim. Me formei em 77. Voltei a trabalhar com o Dr. Camargo como cirurgião geral e assim foi até 1973, aliás, 1979, quando eu passei um ano na Itália, em Milão, fazendo cirurgia da hipertensão portal. Durante um ano eu vi somente hipertensão portal. É a cirurgia para a derivação das vias, da via sanguínea, venosa, do fígado, porque esses pacientes cirróticos fazem a hipertensão da via porta e sangram e morrem de sangramento, e naquela época se fazia uma cirurgia chamada portocava. E eu fiquei um ano fazendo isso. Voltei para o Brasil e tive uma decepção muito grande, porque eu não conseguia implantar o que eu havia aprendido e o que eu havia crescido na medicina nesse ano, e porque as condições hospitalares não permitiam. O paciente de hipertensão portal é um paciente grave que tem que ser tratado não no hospital privado, e sim no hospital público, porque a despesa dele é muito alta e geralmente são pessoas de difícil trato, são alcoólatras, cirróticos ou cirróticos por algum outro tipo de doença. Com a decepção que eu vinha acumulando da dificuldade de trabalho, eu resolvi fazer cirurgia plástica, porque eu convivia durante toda a faculdade com uma cirurgiã plástica chamada Sônia Varela, da qual tenho lembranças, e estive com ela faz 6 meses, está viva, embora já não trabalhe mais. E resolvi fazer cirurgia plástica. Fui procurar serviços credenciados e fui muito bem recebido por um meu professor querido chamado Evaldo Bolívar de Souza Pinto, que tem um serviço montado em Santos até hoje, e me convidou e eu fui para lá. Isso em 1972. Fiquei 72 e 73 no serviço do Dr. Evaldo e voltei para Curitiba para fazer cirurgia plástica em 1984. Foi a grande sorte da vida, o grande eixo que me levou ao sucesso médico, à realidade médica, fazer cirurgia plástica. Cirurgia plástica não consiste só em cirurgia estética, cirurgia reparadora. Tenho orgulho de dizer que em Curitiba, em 1984, eu fiz a primeira reconstrução de mama no Paraná. Ninguém havia feito, fui eu o primeiro a fazer. A paciente durou anos, conheci a família e ela veio a falecer já com uma certa idade. Desde então fui fazendo cirurgia plástica e em 1991 eu e mais 3 amigos, o Manuel e o Arnaldo, fizemos uma chapa, concorremos à presidência da Sociedade Regional de Cirurgia Plástica e eu fiquei secretário, o Dr. Manuel presidente e o Dr. Arnaldo tesoureiro. 2 anos seguiram-se. Eu passei a presidente da regional para o biênio 92 e 93. Em 93 nós fizemos um congresso brasileiro em Curitiba. Na época nós trouxemos para Curitiba 300 cirurgiões plásticos do exterior, de toda a América do Sul, América do Norte e vários países da Europa. E temos no nosso congresso 1.200 cirurgiões plásticos brasileiros. Foi o maior congresso até então feito e comemorado pelos nossos colegas da especialidade, pelo menos por mais 10 anos, como exemplo de congresso. Logo após terminar o meu mandato de presidente da regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu passei a ocupar o cargo de 2º vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Foram 2 anos junto com o Dr. Farid e após esses 2 anos eu fui convidado para pertencer ao grupo de membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, responsável pela prova do título de especialista. Essa prova é que confere, após a residência, ao médico recém-saído da residência e aprovado nesta prova, o título de cirurgião plástico.
Para ser cirurgião plástico, são 6 anos de faculdade e 5 anos de formação em cirurgia plástica, e daí fazendo essa prova. Nesta banca de cirurgia plástica, eu tive o prazer de ficar por 13 anos, sempre convidado e sempre reverenciado. Desses 13 anos, eu tive a grata satisfação de ser o presidente nacional da prova de título de especialista por 4 anos. Essa prova consistia da seguinte maneira, era feita, montada da seguinte maneira. Da banca que nós éramos 10 colegas, todos faziam questões e mandavam para mim. E eu escolhia 100 questões de todas as que vinham e eu montava a prova sozinho. Só eu sabia qual era a prova que iria ser aplicada aos novos candidatos, aos que terminaram a residência de cirurgia plástica. Foi uma fase maravilhosa da minha vida, de grandes amizades, que tenho até hoje também. E posso dizer que esta Comissão Nacional de Título de Especialista é a comissão mais séria que a sociedade brasileira tem. Jamais ouvi falar num caso qualquer de ajuda a algum candidato ou de prejudicar algum candidato. Foi sempre exemplar e de uma maneira que nós gostaríamos que todo o nosso país fosse. Simplesmente fantástico. Nesse período também, logo que eu saí da faculdade, eu arranjei um emprego no Instituto de Previdência do Estado. E fui médico do Estado até me aposentar com 35 anos de trabalho. E na mesma época também, concomitante com isso, eu fui médico da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná durante 37 anos. Fui chefe durante 25 anos do serviço da Assembleia. Era um serviço fantástico, onde atendíamos toda a população vizinha à Assembleia, todos os deputados, funcionários, familiares de funcionários, familiares de deputados, e todos eram bem atendidos e muito bem orientados, com toda a segurança e certeza. Tínhamos algumas dificuldades, como os exames complementares, que às vezes não conseguíamos fazer, porque o funcionário tinha ou não direito ao seu convênio com fazer exames, mas eram coisas pequenas. Orientávamos internamento, tratamento. Enfim, éramos médicos de família dos funcionários da Assembleia, dos deputados e seus familiares, e da vizinhança da Assembleia. Infelizmente, esse serviço acabou. Hoje é um serviço muito pequeno. E assim se passaram tantos anos da minha vida. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu tive a grata satisfação de ter um filho. E hoje só tenho um também. Não tive 2 filhos, tive um só. Hoje já está com 35 anos, já tenho um neto chamado Luigi, que por sinal essa noite dormiu comigo, lá na minha casa. Meu filho já está com 35 anos, tem uma nora fantástica. E estou muito bem casado com a Adriana Gutierrez Vachel Queixaib. É uma pessoa de uma dedicação familiar exemplar e de uma vida alegre, apesar de todas as dificuldades que a vida nos impõe. Sou uma pessoa extremamente simples, gosto de coisas boas, gosto de amizades, gosto de bons ambientes. Não tenho muitos vícios, não fumo, bebo socialmente pouco, gosto de uma boa comida, gosto de cozinhar, gosto do Curitiba e assim por diante. Dentre os hobbies que eu tenho, é consertar coisas estragadas, fechadura, tomada, interruptor, tudo isso eu faço com o maior prazer. É um diletantismo para mim pegar algumas ferramentas e arrumar alguma coisa estragada. Às vezes até procuro alguma coisa estragada para botar em dia. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, que era um dentista fantástico, de um amor incrível, que veio de uma família simples, porque ele era de uma família boa, que tinha uma boa condição financeira, mas ele perdeu o pai por um infarto agudo quando ele tinha 14 anos. E desde então ele começou a trabalhar para se autossustentar, ajudar inclusive a mãe, as irmãs. Eles eram em 6 mulheres e 3 homens, e meu pai, eu era o último, então ele sempre ajudou e sempre procurou ajudar a família. E esse espírito ele transportou para a família dele, que somos eu, meus irmãos e minha mãe.
O meu pai era uma pessoa maravilhosa. Jamais, nunca foi rico. Não fomos ricos, nunca, e não sou até hoje. Mas meu pai nunca deixou de faltar para a gente comida, roupa decente, educação fantástica, educação familiar de casa muito rígida, muito boa, e roupas, nós tínhamos tudo o que precisávamos. Nós não precisávamos mais ter a mais do que tínhamos. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa. Já minha mãe, que vinha do interior de Laranjeiras do Sul, ela tinha um ensino pequeno, ela não tinha feito ginásio, mas tinha uma filosofia de vida fantástica. Eu não sei se aquelas pessoas com aquela idade tinham essa facilidade de aprender com a vida, mas eles tinham filosofias de vida fantásticas. Minha mãe era uma pessoa, aliás, meus pais eram muito católicos e procuravam, dentro da doutrina católica, nos fazer crescer e ver o mundo segundo essa ideia do catolicismo. Extremamente corretos, não se admitia roubo, extorsão, isso não existia. A palavra roubar na minha família não existia. Meu pai tinha sempre um ditado, diz, tudo que se rouba sorrindo se perde chorando. E isso é uma verdade para a vida de todas as pessoas, que a gente pode observar que roubam aqui, mas perdem ali chorando. Dentre outras pessoas que eu gosto muito, foi o Dr. Ribeiro de Camargo, que foi meu segundo pai, meu pai médico, né? Me criou, me puxou para o Hospital São Lucas, aqui em Curitiba, desde que eu entrei na faculdade. Me ensinou a atender um paciente, a examinar paciente, me mostrou muitas doenças, me ensinou cirurgia, me deu destreza cirúrgica. E eu toquei a vida sempre com um carinho especial a esse Dr. Camargo. O Dr. Camargo só tinha uma filha e ele não tinha filho. E a filha não fez medicina, então o filho médico do Dr. Camargo, Dr. Antônio Jorge Ribeiro de Camargo, era o Rogério Camargo Scheibe. Viajei muito com ele também, nós fomos a vários lugares do mundo, Japão, fomos à China, fomos à Tailândia, fomos à Europa, fomos a Nova York. Ele gostava de uma companhia, talvez por uma questão até de segurança, né, para ele não ir sozinho, embora não fosse velho, há alguns anos atrás, uma pessoa de 70 anos se considerava velho, né? Hoje já não é assim. E gosto de jogar golfe, embora não tenha mais jogado por falta de tempo. Gosto de carro bom, que é uma coisa normal do homem. O carro para mim é uma delícia, eu gosto de ter um carro bom. Não precisa ser o melhor, né? Mas um carro decente. Tenho prazer em tê-los. E me visto bem e tenho um bom consultório hoje. Fiz uma clínica bastante interessante, com muitos pacientes. Hoje eu tenho em torno de 15 mil pacientes operados, 15 mil cirurgias já realizadas. É um volume bastante interessante para um cirurgião plástico. E uma coisa que eu gostaria até de comentar, em 1968, numa reunião dentro do Hospital São Lucas, na sala de reuniões do Hospital São Lucas, foi fundado a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Paraná e Santa Catarina, porque eram muito poucos cirurgiões plásticos dos dois estados, então se reuniram e formaram uma sociedade com os dois estados. Anos se passaram, a Sociedade de Cirurgia Plástica de Santa Catarina se desmembrou e foi ter sua vida própria, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional do Paraná persiste muito bem. Quando cheguei em Curitiba, em 1984, no início de 84, eu contei a todos os cirurgiões plásticos que nós tínhamos no estado do Paraná, e eu me contei sendo o número 17. E anos se passaram, hoje, quase 40 anos depois, 38, nós temos mais de 250 cirurgiões plásticos. E o interessante é que todos esses cirurgiões plásticos têm uma boa formação, a formação acadêmica perfeita, passaram naquela prova que eu me referi há um tempo atrás, então estão todos bem formados. Isso quer dizer que Curitiba, o Paraná e em todo o Brasil, a cirurgia plástica é uma coisa fantástica, ela é ótima, de bom nível profissional, científico. Não há um congresso no mundo onde não esteja um brasileiro falando.
Eu já tive a oportunidade de falar em vários lugares do mundo, no Brasil, e enfim, como todos os outros cirurgiões plásticos. E Curitiba é privilegiada pela capacidade de cirurgia plástica. Temos 3 serviços de formação de cirurgiões plásticos, na Hospital de Clínicas, Cajuru e Evangélico, e sempre estão liderando as notas nas provas para título de especialista. Eu tenho um irmão e 2 irmãs. Meu irmão é da área de administração hospitalar, uma irmã é dona de casa, faz suas tarefas perfeitas, e outra trabalhou muitos anos, é psicóloga, trabalhou muitos anos com RH, hoje está aposentada, e todos nós 4 já estamos aposentados, porque o tempo passa e nós vamos ficando mais velhos. Gosto de Curitiba como se fosse a minha cidade natal. Até agora, quando eu fui preencher os dados, pedi os dados e autorização para essa entrevista, eu fui escrever a cidade de onde eu sou, escrevi Curitiba. Na verdade, eu nasci em Coronel Procópio, mas eu sou curitibano de coração e por escolha. E nos tempos atuais, como nós contamos com o celular, agora há pouco tocou meu celular, que a gente esquece de desligá-lo para essas entrevistas. Casei, separei, e hoje estou casado com a Adriana Gutierrez Wachalke-Scheibe, já há 22 anos. Somos muito felizes, temos 2 netos, eu um neto real e um neto postiço, e ela 2 netos postiços, que infelizmente a Adriana não teve filhos, mas isso não quer dizer que seja tudo na vida. Tenho um sogro fantástico, que é o Jorge Ângelo Wachalke, o Dr. Jorge, que foi uma das pessoas que me inspirou na medicina, porque ele foi meu professor de anatomia na primeira série da faculdade, e depois tivemos o grande prazer de trabalhar muitos anos no Hospital São Lucas, onde ele era ginecologista. Tive a oportunidade de ajudá-lo em cirurgias muitas vezes, e já quando formado fiz várias cirurgias para ele que estava impossibilitado por algum motivo de operar. Agora, quando a gente é estudante de medicina, que se entra na faculdade, o maior desejo é comprar uma roupa branca. Eu já tinha roupa branca, né? Comecei a frequentar o hospital e eu não me lembro exatamente em que ano foi isso. Eu estava no centro cirúrgico vendo uma cirurgia e nunca havia entrado em campo cirúrgico. Já tinha mexido em tudo dentro do centro cirúrgico. E um grande ortopedista, meu amigo, que eu prezo também dentre as minhas amizades, que o Dr. Luiz Fernando Grokowski estava fazendo uma cirurgia para tirar o nervo da região lombar para melhorar a circulação da perna. Chama vagotomia, chama-se vagotomia, simpatectomia lombar. Simpatectomia lombar para melhorar a circulação da perna. E o Dr. Marlos fazendo anestesia disse: Dr. Grokowski vai operar sozinho, está aí o Rogério, ele ajuda. E eu lavei minhas mãos pela primeira vez para entrar em campo cirúrgico, vesti um avental e pus as luvas e entrei num campo cirúrgico. Naquele dia me senti o homem mais realizado do mundo. Me deu uma alegria imensa. Eu entrei no campo cirúrgico, vou ser médico de verdade. E o Dr. Grokowski, eximiamente, retirou um gângliozinho da região lombar do paciente e fez uma vagotomia, uma simpatectomia lombar para a melhoria da circulação. Era a cirurgia que se fazia na época, hoje eu não sei se faz, não tenho ideia. Durante todos esses anos de cirurgia, tive algumas histórias interessantes, 2 muito parecidas, até escrevi no livro que está no hospital, que comemora os 70 anos do Hospital São Lucas. Eu estava de plantão num sábado, recém-formado, mas a gente era médico, saía da faculdade médico, não precisava fazer residência, podia ir para o interior, trabalhar perfeitamente como um médico que o básico da medicina não sabia. Eu sabia fazer uma cesariana, sabia fazer parto, sabia tirar um apendicite, sabia operar um estômago, sabia operar uma amígdala, sabia tratar um infarto, sabia diagnosticar um infarto, sabia tratar uma crise asmática. São as coisas básicas da medicina. Eu tinha perfeitas condições. E eu estava de plantão no Hospital São Lucas. E em torno das 9 horas da manhã,
entra um casal com uma moça entre eles, de braço dado, e essa moça com uma dificuldade de andar e gemendo, e eu estava no corredor do hospital, do plantão, e eu disse, pois não, o que que houve? Ah, minha filha está perdendo, acho que o neném, ela está grávida, está com uma hemorragia. Abri a porta da sala de atendimento, entra aqui e tal. Esse casal entrou ali, examinei, realmente a moça estava tendo um abortamento espontâneo, por qualquer motivo que não cabe agora estudarmos, mas ela perdeu o neném e tinha um sangramento muito intenso. E o tratamento para esses sangramentos por abortamento espontâneo é fazer curetagem, porque o que resta lá é a placenta grudada no útero e isso faz sangrar. E se você não fizer essa curetagem para tirar esses restos placentários, a grande chance é que a paciente venha a óbito. E assim foi diagnosticado, indicação correta, e veio a afirmativa do pai e da mãe. Mas ela casa às 5 horas da tarde. Ou faz a curetagem ou não casa. Ou morre. Não tem outra saída para aquela época, eu acho que hoje também ainda não tem. Chamei o anestesista de plantão, doutor Irã José Bittencourt, já falecido também. Doutor Irã tem assim, vamos ver e tal. O doutor Irã entrou com uma mala que era típica dele, carregava todos os apertextos para fazer uma boa anestesia, e ele era exímio anestesista. Conversamos com a mãe e tal, com o pai e com a própria paciente, não tem saída, vai se fazer. E como é que vamos fazer com o casamento? A minha resposta, isso é uma coisa agora secundária. Bom, curetagem feita, a moça parou de sangrar, estava tudo bem, vai para o quarto. Me lembro perfeitamente, até hoje, ela estava no 218 do Hospital São Lucas. E 1 hora e pouco depois da curetagem, eu fui ao quarto da paciente, a paciente já estava bem, começando a acordar, meio tonta ainda. E a família, e agora? E o casamento? Vamos esperar mais um pouco. Eu fui lá 12:00, 2 horas, eu fui vê-la, a menina realmente estava bem. Só que, como é que vai fazer 2 horas o casamento às 5? Chama aqui no hospital o homem do vestido, a mulher do cabeleireiro, a maquiadora, etc. Todo o staff que preparava a noiva. E assim se fez. Em poucos minutos estavam todos no hospital, dentro do quarto da moça, pintando, botando grinalda, véu, roupa da noiva. E 5:45, a noiva saiu vestida de noiva do Hospital São Lucas, pela portaria do pronto-socorro, entrou num carro e foi casar-se na igreja do Cabral, vizinho ao hospital. Essa moça, tive contato com ela por mais alguns anos, o marido dela trabalhava num banco, eles foram para o interior de São Paulo e eu soube que ela tinha tido um filho depois, e daí perdi o contato, não tenho mais contato, não sei mais nada dessa família. Coisa muito parecida, uma fase de nossas vidas, os argentinos, pelo poder financeiro do país, do nosso Brasil, estavam tomando conta e comprando o Brasil inteiro. No verão eles vinham para a praia do Rio Grande do Sul até Belém do Pará, toda a praia tinha argentino. E eles faziam coisas absurdas no trânsito, e aquilo dava raiva a gente brasileiro, né? Eu disse, o dia que caiu um argentino na minha mão, eu vou descascar ele. Um dia de plantão, só que isso era uma noite, chega um casal de argentino desesperado no hospital, a mulher dele estava fazendo um abortamento espontâneo. A história é parecida com a anterior. Tinha que se fazer uma curetagem e tal. A única coisa que ele disse, doutor, nós saímos da Argentina, lá de Mendoza, e viemos aqui para o Brasil passar férias e fomos assaltados na estrada de São Paulo. Roubaram todo o nosso dinheiro e nós resolvemos voltar para a Argentina. Não fomos para a praia, nós íamos para o norte, para as praias do norte de São Paulo. Estamos voltando para voltar para a Argentina, que eu preciso chegar em Foz do Iguaçu, porque lá eu tenho dinheiro, eu consigo pegar dinheiro lá de um banco, sabe? E aqui eu não tenho nada, eu tenho dinheiro para pôr gasolina e comermos um lanche até Foz do Iguaçu. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho dinheiro. Aí vem a solidariedade humana. Conversei com o rapaz, com o marido, era um jovem marido, eles tinham um filhinho de uns 2 anos. E conversando, disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a curetagem. Eu, doutor Rogério, cobre todas as despesas.
vocês dormem aqui no hospital hoje, amanhã vocês levantam e vão para a Argentina. E depois você me manda o dinheiro. E não é que ele mandou o dinheiro, pagando todas as suas despesas. Eu achei que nunca mais fosse ver aquele dinheiro, porque foi uma coisa assim tão absurda, né? E, enfim, o rapaz agradeceu, mandou um vinho de lá, mandou agradecimento também, mas também perdi o contato, não tenho mais. E assim são imensas histórias que nós temos do Hospital São Lucas, né? Tinha um colega nosso que gostava de ler sobre a guerra, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial ele lia e tinha um ortopedista, gostava, chegava lá, e ele lia no quarto dos anestesistas e deixava o livro aberto. E esse ortopedista ia ler uma página à frente do que ele estava lendo. E depois ia no centro cirúrgico discutir com o anestesista o que iria acontecer. E esse anestesista, mas como é que esse cara sabe tudo? E é verdade, está no livro. Até que ele descobriu que ele lia uma página na frente do que ele estava lendo. E lia uma página por semana, né? E assim tivemos imensas histórias alegres, fantásticas do Hospital São Lucas. Mas eu queria aqui hoje fazer um depoimento a favor da mulher com quem eu sou casado, que é a Adriana, já toquei no nome, do meu filho Rogério, do meu neto Luigi e da minha nora Camila. São as pessoas importantes da minha vida, realmente importantes. Minha mulher, meu filho, meu neto e minha nora. Esta é minha família, a qual eu rendo todas as homenagens e espero estar com eles para sempre.